Beleza. Eu estou gravando então a reunião, né? Ah, aparece aqui em cima, você está gravando. Avise a todos. Vocês estão sendo gravados, tá? Galera, o que que acontece? Uma coisa que às vezes gera dúvida, né? É porque, olha, essa tensão aqui, ela é negativa, né? Ela é a sigma 3 porque, O slide, numericamente... Oi. o slide não está aparecendo. Ah, não? Sempre que eu tiro da apresentação que eu tenho som, eu esqueço. Pronto. Beleza. Então, sempre que... que eu estava falando? Que essa tensão sigma 3, pessoal, ela é a menor de todas, né? Numericamente falando, tá? Isso significa que se uma tensão é negativa, ela, apesar dela ter o efeito de compressão, né? E essa sigma 3 aqui ser a maior tensão de compressão, numericamente, por ela ser negativa, ela é a menor de todas, tá? Eu sei que esse exercício aqui às vezes deixou até um pouco confuso, porque em módulo ela também é menor. Mas se ela fosse menos 1000, né? Ela ainda seria a sigma 3, tá? Eu sei que às vezes parece óbvio para algumas pessoas, mas só que nem sempre é, né, galera? Então, a menor tensão numericamente falando, né, a que está mais à esquerda lá do eixo é a sigma 3, tá? Só que nesse caso aqui ela é a maior de compressão. Essa sigma 3 pode ser uma tensão de tração? Pode também, né? Desde que ela seja menor do que sigma 1 e sigma 2, né? Beleza ou não? Então, o que eu quero fazer agora é determinar os planos em que essas tensões sigma 1, sigma 2, sigma 3 ocorrem. Só limpar meu óculos aqui, porque... Aí, o que que acontece? Como que eu vou fazer isso, né? Eu já tinha mostrado para vocês que tinha essa formulação aqui, essa aqui, né? Essa formulação aqui, né? Nós vamos jogar aqui no lugar do sigma P, o sigma 1, depois o sigma 2, depois o sigma 3, né? Eu sei que às vezes eu fico repetindo demais, mas acho que não faz mal, não. Então, vamos lá. Bom, vamos escrever essa matriz aqui de novo, né? Vamos lá. Vou começar aqui. Então, aqui ficaria sigma x menos sigma p, tal xy, tal yx, tal, desculpa, tal xy, tal, tal yx, sigma y, opa, deixa eu colocar mais para cá, sigma y menos sigma p, tal yz, tal zx, tal z. Eu fico tentando escrever rapidinho, né, cara? E sigma z menos sigma p. Igual, aliás, multiplicado pelos cossenos diretores, que é L, M e N, ela tem que ser igual a zero, zero, zero. Beleza? Eu vou escrever aqui também o tensor tensão, tá? Para poder ficar mais fácil. Acho que se eu fizer isso, eu vou perder um pouquinho de tempo aqui, mas vai agilizar depois. Vamos ver. O tensor tensão é o sigma x. Vamos ver quais são as tensões. Ó. Seria essa matriz aqui, ó. 600, 600, 0, 600 menos 400, 0, 0, 0, 0, 700, tá? Que seria as tensões que estão aplicadas de fato no ponto aí. Então, vou escrever
de novo lá, 600. 600. 0. 600. Menos 400. 0. 0. 0. 700. Beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui 3 vezes. Beleza. Então, pessoal, uma coisa que eu não copiei, mas tem problema não. Vamos fazer então o sigma 1, né? O sigma P igual ao sigma 1, que vale quanto? 881, né? KGF por centímetro quadrado. Então ficaria assim. Tá bom, né? Ficaria 600 menos 881. O tal XY, 600, 0. Aqui, 600 menos 400 menos 881, 0, 0, 0, 700 menos 881. Isso aqui a gente vai multiplicar pelo vetor dos cossenos diretores desse plano, que são L1, L2, L3. Isso aí tem que ser igual a 0. É tudo L aí? Não, é tudo 1, né? M1 L1, L1, N1. Beleza. Então vai ficar assim, ó. A primeira linha vezes a primeira coluna vai dar menos 281 L1 mais 600 M1 igual a 0. A segunda linha vai dar 600 L1 menos 1281 M1 igual a 0. E por último, vai dar menos 181 N1 igual a 0. Então daqui a gente já tira que o N1 vale 0, né, galera? Eu não vou ficar preocupando com o ângulo não, mas assim, o cosseno de 0 é 90, tá? Então o ângulo que o plano 1 faz com o eixo Z é 90 graus. Agora, pessoal, vamos tentar resolver isso aqui. Só vou pensar numa forma aqui, deixa eu ver. Galera, aqui aqui nós temos esses valores que eu coloquei aqui, né, 281, 1281, é por causa do cálculo dessas tensões aqui, e aí esse valor ele foi arredondado, tá? Mas, se vocês forem fazer as contas aqui tudo exatinho, vocês vão ver o seguinte, ó, que essa segunda equação aqui, ó, ela é essa primeira aqui multiplicada por um fator constante, tá? Se eu não me engano é 2,3. Deixa eu fazer a conta aqui. 2,81. 281. 2,13 aproximadamente. Então, olha, se eu pegar 281 e multiplicar por 2,13,
vai ficar 281 vezes 2,13. Vai dar aproximadamente 600, tá? Não vai dar exatamente porque está arredondado, né? E se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2,13? Vai dar aproximadamente uns 1.281. Se você fizer a conta certinha aqui, dá 1.278, mas é igual eu falei por causa dos arredondamentos, tá? Galera, significa que essas duas equações, elas são linearmente dependentes, tá? Então, se eu combinar as duas aqui, vai dar 0 igual a 0, tá? Vou repetir, não vai dar exatamente 0 igual a 0, porque a gente arredondou essa tensão de 881 aqui, tá? Então, eu vou ter que usar, eu sempre vou ter que usar essa outra formulação aqui, ó, que é falar que o L1 ao quadrado mais o M1 ao quadrado mais o N1 ao quadrado, eles são igual a 0, tá? Então, é assim que eu vou resolver. E a gente já sabe, né, que o N1 ele vale 0, tá? Isso aqui vale 0. Então, se eu fizer igual aqui o M1, Não é igual a 1, não, isso aí? igual, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos L1 ao quadrado, tá? Aí se eu jogar isso aqui, né, vai ficar assim. O que eu queria fazer mesmo? Mas deixa, assim. Tô pensando que se eu escrever isso aqui de outra forma fica mais fácil. Vou tentar. Ah, não, mas é isso aí mesmo, deixa. Beleza. Galera, então fazendo isso, né, eu consigo achar qual que é o valor. Se eu pegar esse valor aqui, eu consigo jogar aqui, eu consigo achar esse valor aí de L1, né? Só vai dar um pouquinho de trabalho. Deixa eu colocar mais slide aqui embaixo. Tô pensando em nem fazer isso aí. Beleza. Vamos jogar lá então. Vai ficar assim, 600 L1 menos 1.281, 1 L1 ao quadrado, elevado a meio, igual a 0. Então vai ficar assim. Vou passar esse 600 L1 para o lado de lá, vai ficar menos 1.281, que multiplica 1 menos L1 ao quadrado elevado a meio, igual a menos 600 L1. Se eu levar dos dois lados ao quadrado, vai ficar 1.281 ao quadrado, que multiplica 1 menos L1 ao quadrado, vai ser igual a 600 ao quadrado vezes L1 ao quadrado. Beleza. Então fica
1.281 ao quadrado menos 1.281 ao quadrado, L1 ao quadrado, igual a 600 ao quadrado, L1 ao quadrado. Espero que esse valor dê menor do que 1, porque se não der, eu estou enrolado. Então vai ficar 1.281 ao quadrado igual 1.881. Não, estou viajando aqui. Vai ficar L1 ao quadrado, multiplica 1.281 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Pronto, agora é só fazer essa conta aí. Deixa eu ver quanto é que dá. Aqui deu 0,91 L1 e 0,42 o M2, o M1. Certeza? Certeza, eu levei o quadrado, deu 1. 0,91 L1 e 0,42 M1. Eu fiz as contas lá, deu 1, deve estar certo. Deixa eu só acabar de fazer. Eu já comecei aqui, eu vou acabar. Não é que eu não confio em você não, tá? Deu 0,91, né? O L1, né? Você falou? Isso, 0,91. Né? O meu deu 0,905, mas assim, tanto faz. Não, Zero... deu ponto 9056. Aí subi para 1. Beleza. É isso aí mesmo. E aí, né, galera, para a gente poder achar o M1, é só fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 1 menos L1 ao quadrado. O Tainan já fez, deu quanto? Deu 0,42. 0,42. Galera, esses valores aí que a gente achou, né? A gente tem que o L1 é igual a 0,91, o M1 é 0,42 e o N1 é zero, né? Eles são os valores dos cossenos dos ângulos, que o normal ao plano 1 faz com o 91, que faz com 42 e que faz... desculpa. Desculpa. Estou falando errado. Esses são os cossenos dos ângulos que o eixo normal ao plano que eu estou analisando, que é o plano 1, faz com o eixo x. Esse aqui é o cosseno do ângulo em relação a x, cosseno do ângulo em relação ao eixo y, cosseno do ângulo em relação ao eixo z. Beleza ou não? Alguma dúvida? Tranquilo, Michel. Vamos fazer para os outros. Agora eu exagerei no tanto de slide que eu pus aqui, não tem problema. O sigma 2, ele vale 700, né? Esse aqui, pessoal, a gente já sabe onde que tem que dar, né? Mas vamos fazer as contas e ver. Por que a gente já sabe onde que ele tem que dar, né? Eu vou falar para quem não entendeu. Olha só, o plano que ocorre a tensão normal principal sigma 2, ele é esse plano Z aqui, ó. Eu já sabia que ele era um plano normal principal, né? Ele era um plano principal porque ele não tem tensão tangencial. Então, na hora que eu calcular os cossenos diretores dele, eu vou achar o quê? Que ele faz 0 graus em relação ao eixo Z e faz 90 graus em relação aos eixos X e Y, tá? Tem que dar isso. Mas vamos fazer rapidinho aqui só para conferir, tá? Então, a matriz, ó, ela ia ficar assim. Ela ia ficar assim, 600 menos 700, 600, 0, 600, menos 400, menos 700, 0, 0, 0, 700, menos 700. Igual. Desculpa. Vezes
L2, M2, N2, igual 0, 0, 0. Vou escrever aqui embaixo. Essa última equação aqui, né, galera, vai dar 0 igual a 0, tá? Não vou nem escrever ela. Aqui, nós vamos ter menos 100 L2 mais 600 M2 igual a 0. Aqui a gente vai ter 600 L2 menos 1.100. É isso, né? M2 igual a 0. Olha só. Se eu multiplicar essa equação aqui por 6, eu vou ter menos 600 L2 mais 3.600 M2, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente não tem que essas duas equações aqui são linearmente dependentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e multiplicar. Vou pegar essa equação e multiplicar por 6 e eu vou somar com essa aqui de baixo. Então, vai ficar menos 600 L2 mais 600 L2 vai dar 0, né? Aqui vai ficar 3.600 M2 menos 1.100, né? Então, vai dar 2.500 M2 igual a 0. Portanto, o M2 é igual a 0. Ou seja, o cosseno do ângulo que o eixo normal ao plano 2 faz com o eixo Y é igual a 0. Então, esse ângulo é 90 graus, tá? Se eu jogar M2 igual a 0 aqui, ó, eu vou achar que o L2 ele vale 0 também, tá? Ou seja, faz 90 graus em relação a x. E aí eu uso aquela última equação, L2 ao quadrado mais M2 ao quadrado mais N2 ao quadrado igual a 1. Como esses dois valores aqui, eles são 0, então a gente vai achar o N2 igual a... Opa! Eita! O N2 igual a 1. Então, o N2 ele vale 1. Ou seja, o ângulo que ele faz com o eixo Z é 90 graus, né? Porque é cosseno de 90. Não, peraí. É 0, desculpa. É 0. Porque o cosseno de 0 é 1. Beleza? Então, ele é o próprio eixo Z. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Vamos para frente, então. A última tensão, vamos voltar lá para... Eu já esqueci quanto que ela vale. Menos 681. Então, sigma 3 igual menos 681 kgf por centímetro quadrado. Então, vamos lá. Cara, eu fico pensando, os vizinhos podiam escutar, assistir essas minhas aulas, só para eles poderem saber o barulho que eles fazem aqui em casa. Credo. Então, olha, montando a matriz vai ficar assim, ó, 600 menos da equação com menos desse, fica mais. 681, 600, 0. 600. O sigma y é menos 400, o menos a equação com esse menos aqui vai ficar mais. Então, menos 400 mais 681. 0. 0, 0, 700, menos com menos, mais 681. L3, M3, N3. Igual.
0, 0, 0. Galera, de cara que a última... Nossa, meus desenhos estão ficando horríveis. De cara que a gente já sabe que o N3 vale 0, tá? Então sobrou para a gente aí, ó, 1.281 vezes L3 mais 600 vezes M3 igual a 0. Nossa, velho, que caralho. 600 L3 mais 281 M3 igual a 0. Beleza. Vamos ver se elas são uma combinação linear uma da outra. É muito semelhante ao anterior, né? Só inverter os sinais aí, né, galera? Mas, ó, 1.281 dividido por 600 vai dar 2,135 de novo, né? E 600 dividido por 281 também vai dar 2,135. Então, essa equação aqui, ó, ela é a primeira equação aqui, a de cima, ela é a segunda equação multiplicada por 2,135, tá? Não adianta. Nós vamos ter que usar aquela outra equaçãozinha lá, que é L3 ao quadrado, mais M3 ao quadrado, mais M3 ao quadrado, é igual a 1. Galera, essa barulheira que tá fazendo aqui no teto tá atrapalhando vocês aí, porque tá me tirando totalmente a minha concentração, cara. Nem tô ouvindo nada, mentira, pra ser sincero. Não, caralho. A coisa que eu tô ouvindo é os carros passando. Bem mais baixo pra gente. Ah, os caras passam, vocês estão ouvindo, vou fechar. Caralho, velho, esses moleques fazem barulho demais, Deus me livre. Isso aqui vale 0. Nossa, eu tô perdendo minha concentração e ficando com raiva aqui. Puta que pariu. Não é possível que vocês não estão ouvindo, cara, tá muito barulhento. Então vai ficar assim. Ah, vou fazer o L3 dessa vez, só para mudar um pouquinho. Raiz quadrada de 1 menos M3 ao quadrado. Caralho, velho. Deixa eu só colocar mais uns slides aqui para baixo. Já tinha. Rapaz, mas pô, Deus me livre. Galera, para poder ficar um pouco mais simples, eu vou dividir a equação por 600, tá? Eu vou pegar a segunda equação e vou dividir ela por 600. Não, peraí. Vou fazer ao contrário. Vou fazer o... Ah, já era, né? Mas deixa assim. Se eu dividir a primeira equação por 600... desculpa, a segunda equação por 600 vai ficar L3 mais 281 dividido por 600 dá 0,47 aproximadamente. 0,47 M3 igual a 0. Então, isso aqui vai ficar 1 menos M3 ao quadrado elevado a meio igual a 0,40 menos
0,447 M3. Vou levar dos dois lados ao quadrado, então vai ficar 1 menos M3 ao quadrado é igual a 0,47 ao quadrado M3 ao quadrado. Deixa eu calculei aqui já, se você quiser depois. Deu 0,82 o M3 e o L3 0,57. Beleza. Galera, isso aqui é mais algebrismo, né? Não tem por que a gente ficar quebrando a cabeça, né? Perdendo muito tempo com isso aqui. Mas tem alguma dúvida, pessoal? Ou não? Tem não, Nishida. Por enquanto, tranquilo, Nishida. Então eu vou fazer então eu vou passar para frente. Nishida, Oi. quando se trata de tensão normal máxima e mínima, ela cai no caso da tensão 2 que você fez? Porque as tensões tangenciais vão ser zero. A tensão normal máxima é o sigma 1 e a tensão normal mínima vai ser sempre o sigma 3, né? Foi isso que você perguntou? Não, peraí. Não, mas eu entendi o que você falou. Eu tinha pensado outra coisa, mas agora eu entendi. Beleza. Mas olha só, vamos tentar esboçar o círculo de Morse. A gente já fez o círculo de Morse disso? Não, na aula passada? Fez, né? Não fez não. Para a gente poder esboçar o círculo de Morse aqui, pessoal, vai ficar assim, quer ver? Vou tentar desenhar os eixos aqui. Deixa eu caminhar. Pensa na cara que eu tô fazendo para poder fazer isso aqui, velho. Tal, sigma, origem. Galera, os círculos são 3 círculos de Moore, né? O primeiro deles, aliás, para eu fazer eles, eu vou marcar aqui todas as 3 tensões normais, tá? A primeira tensão normal, ela vale 881, né? Então ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, sigma 1 igual a 881. Vou colocar a unidade aqui de fora. A segunda, ela vale 700, né? Então vai estar mais ou menos aqui. Sigma 2 igual a 700. E a terceira, ela vale menos 681. Então ela vai estar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Menos sigma 3 igual a menos 681. Beleza? O círculo de Moore, galera, ele vai ficar assim, ó. Vou fazer um círculo de Moore tão bonito quanto o do Tainão, ó, no exercício. É pai, hein? Eu pus o asa que depois ia ficar melhor. Esse aqui é o círculo de Moore que indicaria ali os estados de tensão quando a gente girar em torno do eixo 2, tá? Esse aqui, porque envolve aqui o sigma 1 e o sigma 2, os planos, as direções 1 e 2, né? 1 e 3, desculpa, sigma 1 e sigma 3. Esse aqui seria o círculo de Moore aí,
dos estados de tensão quando a gente gira em torno do eixo 1, porque está envolvendo os eixos 2 e 3. E esse aqui, o último, né? O menorzinho aqui. É quando a gente gira em torno do eixo 3, tá? Galera, olha só, uma coisa interessante, né? Eu acho que eu já até comentei, mas se eu não comentei, vamos falar de novo. Vocês concordam que a maior tensão cisalhante que pode acontecer é essa aqui? Sim ou não? Sim. Quanto que ela vale? O raio do círculo maior. O raio do círculo maior, ótimo. Vocês sabem como é que determina? Galera, vocês concordam comigo que o diâmetro desse círculo maior é sigma 1 menos sigma 3? Sim. Então, se eu pegar esse diâmetro e dividir por 2, eu tenho raio. Então, a tensão tangencial máxima, galera, vai ser sempre o sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Vou repetir de novo aí, né? Repetir de novo. É um pouco redundante assim. A tensão normal 1 é sempre a maior de todas, por convenção, e a tensão normal 3 é sempre a menor de todas. Então, se eu pegar a maior tensão normal principal menos a menor tensão principal, pegar esse resultado e dividir por 2, eu vou ter a tensão tangencial máxima, tá? Então, ficaria assim, 881 menos 681 dividido por 2. Então, a tensão tangencial máxima ficaria 4. Deu 781. Ótimo. 781 por centímetro quadrado. Beleza? Alguma dúvida, galera, ou não? Pessoal, inclusive, para o estado plano de tensão, né? Eu queria até chamar a atenção de vocês para isso. Eu tinha até comentado sobre as invariantes no estado triplo, né? Eu vou fazer um esboço rápido aqui. No estado plano de tensão, quando a gente analisava lá, a gente só tinha um círculo de Mohr, né? A gente normalmente pegava assim, né? Aqui era o plano X, aqui era o plano Y, né? Aí eu tinha a tensão tangencial máxima e tal. Aqui era o sigma máximo, aqui era o sigma mínimo. Aqui era o centro. Galera, o que que acontece? O centro a gente calculava como sigma x mais sigma y sobre 2. E aí a gente achava que, ó, é o ponto médio desse segmento, ó, galera. Se eu pegar e projetar aqui, ó, o sigma x está aqui, o sigma y aqui eu considerei zero para desenhar esse círculo de Mohr, né? Então, o centro, ele é o ponto médio desse segmento, tá? Desse segmento de O até aqui onde a gente marcou sigma x. Galera, se qualquer outra direção que eu pegar, né? Por exemplo, se eu pegar um outro plano aqui que está assim, ó, um outro ponto que está assim, tem um sigma 1, um sigma A e um sigma B. Eu sei que o desenho ficou pequenininho aqui, mas olha, se eu pegar sigma A mais sigma B sobre 2, o ponto médio dele vai dar aqui no centro também, tá? Ou seja, se eu pegar as tensões normais principais, sigma máximo mais sigma mínimo sobre 2, a gente vai ter o OC também, tá, galera? É só para a gente poder lembrar aí. A gente consegue relacionar o sigma máximo e o sigma mínimo com o sigma x e o sigma y através dessa relação. Beleza? Outra coisa também que a gente pode deduzir, o raio. O raio, da mesma forma que a gente calculou aqui, ó, galera, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, eu posso calcular aqui também, ó, sigma máximo menos o sigma mínimo sobre 2, né? Lógico que se eu for usar o sigma x e o sigma y, né, eu vou ter lá, nossa, que horrível, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais o tal xy ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo igualar essa raiz quadrada desse número aqui, ó, com isso aqui, que é sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. Beleza? Dúvida ou não? Professor,
Hum. Essa tensão tangencial máxima é a tensão máxima global da estrutura inteira que a gente está analisando. Ou você tem máximo de locais, dependendo do ângulo. Olha, eu posso considerar que assim, que eu tenho três tangenciais máximas, assim, não seria bem isso, né? Porque a máxima é a maior que pode ocorrer, é essa, tá? Mas só que a gente tem aqui, ó, se eu estiver girando o meu ponto só em torno do eixo 1, né? Então, essa aqui vai ser a tensão tangencial máxima, né? Que vai ocorrer. Se eu pegar meu ponto e girar ele só em torno do eixo 3, então a maior que vai ocorrer vai ser essa aqui, né? Vocês estão vendo onde que eu estava apontando? Então, Aqui, né? Se eu estiver girando só em torno do eixo 1, e aqui se eu estiver girando só em torno do eixo 3. Mas a máxima global é se eu estiver girando só em torno do eixo 2, né? E chegar nessa situação aqui. Beleza? entendi, obrigado. Galera, eu vou só apagar isso aqui, né? Porque isso aqui foi só um adendo. E eu não quero ficar registrado aí no documento, não. Que eu vou mandar para vocês. Isso ficou uma bagunça, né? Eu e minha esposa, a gente está fazendo um teste agora para saber se o celular escuta mesmo o que a gente está falando, sabe? Porque direto a gente vai lá e fala assim, porque ia ser legal comer um pastel, né? Aí passa um tempinho no Instagram, passa uma pastelaria pra gente, né? Aí a gente tá falando assim, um negócio que a gente nunca ia comprar, né? Vamos começar a comentar aqui para ver se vai aparecer propaganda. A gente tá falando de pau de selfie. Mas até agora não apareceu nenhuma propaganda, não. Dura se ele ouvir errado, né? Vai aparecer outro tipo de. Aí vai ficar complicado aí pra você. Pois é, eu tava até pensando, por que que o povo escolheu esse nome pro... Por que que o povo escolheu esse nome pra esse objeto, né, cara? Podia ser qualquer outro. Galera, agora o segundo exercício que eu resolvi aqui, eu eu tinha colocado aqui no negócio, aí eu acho que eu não salvei. O negócio é porque eu deixei aqui para minha esposa usar depois que eu acabei de trabalhar, e ela deve ter fechado sem salvar. Mas eu tinha feito um desenho bonitinho, mas eu vou tentar improvisar aqui. Tá. Vou pedir só um minutinho só para poder escrever o anunciado aqui, e aí eu já volto aí com a apresentação, tá? Eu estou usando minhas anotações aqui, depois quem for ver o vídeo na, no YouTube vai ver o tanto que é horrível.
Nishida, naquele, não sei se poderia falar, mas naquele exercício que você postou como atividade, você dando um ângulo lá na questão, você já, tipo, já pode passar direto dessa parte do cálculo dos cossenos, né? Pode. Na verdade, depois eu comento um pouco sobre aquela. Vocês estão vendo aí? Aham. Sim. Galera, eu tinha feito o desenho, né? Para já deixar aqui pronto, mas não tem problema não. Quando a gente fazia aula, eu tinha que passar eu desenhava o negócio no quadro, né? Mas eu tô pensando que o tanto que eu era bobo, né, cara? Eu podia, ainda mais agora lá no Glória, ele tem esses esquemas aí de, de quadro branco e o projetor projeta direto no quadro branco. Eu posso começar a deixar esses desenhos prontos e projetar lá, né? Mas olha só, aqui eu vou fazer um exercício, pessoal, como se fosse assim, para a gente poder ver um pouco da aplicação dele assim direto numa estrutura aí, uma estrutura que a gente já sabe avaliar, tá? Inclusive, né, o Tainan até comentou aí dos exercícios, eu coloquei um exercício mais ou menos nesse esquema lá para vocês, né? É uma estruturazinha lá que vocês estão acostumados a ver lá vocês estão acostumados a ver lá nossa, esqueci o que eu ia falar. Lá em mecânica de sólidos, né? E que é só para você poder determinar o estado de tensão aí, vocês vão ver que, apesar do que a gente está acostumado a fazer lá, né? Aqui a gente vai ter um estado, lá a gente vai ter um estado triplo de tensões, né? E aqui também. Galera, aqui na verdade a gente está falando de um vaso de pressão, né? Eu vou tentar desenhar ele mais ou menos aqui. Não vai ficar perfeitinho não, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode aí, né? Então, olha. Com o tempo eu vou melhorando. Agora que eu tenho essa mesinha que fica com vontade de fazer um curso de desenho online, cara. Como se eu tivesse tempo para isso, né? Então, olha. Esse aí será que é um vaso de parede fina? Para a gente poder verificar se a gente pode considerar ele como de parede fina, a gente tem que verificar o seguinte, ó. Eu tenho um diâmetro de 20 centímetros, né? Isso quer dizer que o raio dele é 10 centímetros e a espessura dele é 1 centímetro. Então, a espessura dele é 10% do raio. Então, a gente pode considerar ele como sendo de parede fina, tá? Ele tem aqui uma pressão aí dentro, né, dele, forçando ele para fora. De dentro para fora. Essa pressão, pessoal, a gente já sabe que ela vai provocar duas tensões aí, né? Que a gente chama de tensão longitudinal e tensão circunferencial, né? Essa pressão que está aí dentro, ela vale 40 kgf por centímetro quadrado. Além disso,
a gente adicionou uma coisa que a gente não estava acostumado lá em Maxol, né? Que é uma força de compressão aqui, ó. Então, aqui eu estou colocando só uma força, né, galera? Mas eu vou considerar que ela está distribuída ao longo das extremidades do tubo, tá? Então, essa força de compressão, ela é um esforço normal de compressão de 2.000 kgf. Beleza? Então, a nossa situação que a gente tem é essa aí. É um pouco diferente do que a gente está acostumado lá, né? A trabalhar na mecânica de sólidos, mas só que assim, a única coisa que ele pede aqui é determinar o estado de tensão de um ponto situado à próxima face interna, tá? Então, não vai ter muito segredo aí não, tá? Galera, então vamos lá. Vou desenhar aqui aquela casquinha que a gente está acostumado a ver, né? Nossa. Eu vou exagerar um pouco na espessura, só porque aqui ele está falando que é um ponto próximo à face interna, eu quero mostrar para vocês o que isso acarreta. Meu Jesus. Nossa, mas o que está acontecendo, velho? Beleza. Eu vou pegar um pontinho aqui, então, ó, bem próximo à face interna, tá? Igual o pessoal tinha comentado ali, igual o enunciado comenta ali, né? Galera, quando a gente analisava o tubo de parede fina, né? A gente pegava um ponto ali da parede que a gente considerava que a espessura era tão pequena que o ponto tinha a largura da espessura, né? Aqui, assim, não vai ter... É mais para a gente poder ter que considerar uma outra pressão que vai aparecer aqui. Mas olha só, a gente vai ter uma tensão aqui, ó, galera, que eu vou chamar de circunferencial, tá? Eu vou ter uma tensão longitudinal. Essas duas tensões aqui, elas são provocadas pela pressão, tá? Esses aqui são efeitos da pressão, beleza? E aí, além disso, a gente sabe aí que nessa direção aqui, ó, pessoal, tem um esforço normal, tá? Então, um esforço normal de 2.000 kgf. Esse esforço normal, ele vai provocar também uma tensão aqui, ó, nesse plano, tá? Vou chamar de sigma n. Beleza ou não? Tranquilo? Eu vou considerar que esse esforço normal está uniformemente distribuído em toda a área da seção transversal do tubo, tá? Aqui eu peguei só a metade de baixo da casca do tubo, né? Mas só que esse esforço normal vai estar aplicado em toda a circunferência do tubo, tá? Então vai ficar assim, vamos lá. A tensão circunferencial, ela vai ser igual a PR sobre E, né? Que o P é a pressão, o R é o raio e a espessura é a espessura. Vai ser 1 centímetro, né? Então, a minha tensão circunferencial, ela vai valer 400 kgf por centímetro quadrado. Já a minha tensão longitudinal, ela vai valer P vezes R sobre 2 vezes a espessura, que vai ser igual a 40, que é a pressão, vezes o raio, que é 10, dividido por 2 vezes a espessura, que é 1. Então, 200 kgf por centímetro quadrado. Beleza? E a gente ainda vai ter aqui, somado na tensão longitudinal, né, galera? A gente vai ter o efeito da tensão normal, que vai ser igual ao esforço normal dividido pela área da parede aí do tubo, tá? Então, vai ser 2.000
Para quem não se lembra ali, o jeito que a gente calcula essa área da parede, eu faço 2π vezes o raio, vezes a espessura. Tá? Vou escrever aqui de verdinho, só para vocês poderem lembrar que fórmula que é essa. Cadê minha caneta? Achei. Quanto dessa tensão aí? Vai dar 31,83. Já perdi a caneta de novo. Galera, lembrando que esse esforço normal é de compressão, né? Beleza. Até agora, pessoal, olha, vamos dar nome para os eixos aqui. Vou chamar esse eixo aqui de Y, vou chamar esse eixo aqui de X, esse eixo aqui de Z. Até agora, as únicas direções que eu tenho tensão são a direção Y e a direção Z, né? Então, se a gente for parar para pensar, isso aqui ainda é um estado plano, beleza? Isso aqui é um estado plano, tá? Então, o que eu vou fazer? Mas só que, olha só, o detalhe que vai transformar isso aqui num estado triplo é exatamente isso aqui, ó, determinar o estado de tensão de um ponto situado próximo à face interna, tá? Isso quer dizer o seguinte, galera, quando a gente pega um ponto bem aqui próximo da face interna, nós também devemos considerar, devemos não, né? Assim, nesse caso aqui até que sim, mas o efeito da pressão, tá, galera? Por quê? Nesse pontinho que está bem pertinho aqui da face interna, ele está sofrendo a ação da pressão do gás. E essa pressão do gás, pessoal, ela provoca uma tensão que é igual à própria pressão, tá bom? Então, se a gente for analisar esse ponto aí em todos os mínimos detalhes, né, nós vamos verificar o seguinte, ó, que o meu pontinho aí, ó, meu pontinho, nossa, velho, que isso? Não vou ficar tentando ser perfeccionista também, né? O importante é vocês aprenderem, né? Eu acho que vocês vão aprender igual com ponto torto e ponto reto. Eu acho, né? Galera, então o que acontece? A gente vai ter aqui, nessa direção aqui, que eu vou chamar de sigma x, eu vou ter uma tensão de compressão igual à própria pressão. Então, ela vai valer 40 kgf por centímetro quadrado. kgf por centímetro quadrado. Aqui, eu vou ter um sigma y, que é igual ao sigma c, né? Que é 400. Professor, é negativo, né? O sigma x. Mas como eu coloquei ele apontado aqui como compressão já, aí fica meio redundante colocar o sinal aqui. É mais por causa disso. kgf por centímetro quadrado. E aqui, galera, eu vou ter um sigma z que ele vai ser igual a 200, né? Ele vai ser de tração no final das contas, porque o sigma L é maior, que é 200 menos 31,83. Vai dar 168,17. kgf por centímetro quadrado. Galera, esse aí é o estado de tensão, tá?
quando ele pede para determinar o estado de tensão, é só fazer esse desenhozinho aqui com um ponto e colocar todas as tensões que estão aplicadas nele. Não é um estado plano de tensão mais, porque eu considerei relevante colocar o efeito da pressão interna do nosso do gás que está ali, né? E ele atuando sobre ele vai estar, o efeito dele vai ser maior em um ponto que está bem próximo ali da face interna, tá? Então ele vai estar sofrendo uma leve compressão aí, tá? Então esse aí é o estado plano dele. Se vocês forem parar para pensar, como eu não tenho tensão tangencial em nenhum dos três planos aqui, então essas tensões sigma y, sigma x e sigma z, elas já são as tensões normais principais, tá? Todas elas são de tração, aliás, desculpa, duas delas são de tração e uma delas de compressão. Vamos assim, só para a gente poder exercitar um pouco mais, não é o que o exercício está pedindo, mas vamos desenhar um círculo de Morse aí, né? Eu vou fazer a mão mesmo aqui. Então aqui eu tenho um tal, aqui tem um sigma. Olha, vamos escrever na ordem aqui, né? A maior tensão que aparece é na direção y, tá? Então, o sigma 1, que é a maior tensão, ele é igual ao sigma y, que vale 400 kgf por centímetro quadrado. O sigma 2, ele vai ser o sigma z, tá? Que ele vale 168 kgf por centímetro quadrado. E o sigma 3, ele vai ser o sigma x, que vale menos 40. Beleza? Então vamos anotar eles aqui, ó. Então eu vou colocar o sigma 1 aqui, ó. O sigma 2, ele vai estar mais ou menos aqui. E o sigma 3 aqui. Beleza? Galera, repara o seguinte, que se eu desconsiderasse esse sigma 3, né, analisasse só como estado plano, né, o único círculo de mar que eu ia observar seria esse, ó. Né? Porém, como eu tenho o sigma 3, mesmo se eu não considerasse o sigma 3, mas analisasse como um estado triplo de tensão, né, eu teria que fazer um círculo de Moore passando pelo zero aqui, né? Mas como eu marquei o sigma 3, eu considerei ele importante, né, na nossa análise, então eu vou ter esse aqui. Beleza. E outro último círculo de Moore que a gente tem que fazer seria esse aqui, né? Galera, então olha só, quando a gente trabalha só no estado plano, mesmo que eu considerasse, de novo, ó, mesmo que eu considerasse sigma 3 igual a zero, e eu trabalhasse só no estado plano, a máxima tensão tangencial que eu ia observar é essa aqui, ó. Porém, quando eu estou analisando o estado triplo, a minha máxima tensão tangencial está aqui, né? Igual eu falei, se o sigma 3 fosse zero, né, se eu desconsiderasse o efeito da pressão, ela ainda passaria por aqui e a tensão tangencial máxima ia ser maior do que o que eu ia encontrar só nesse plano aqui, tá? Tensão tangencial máxima aí no caso, ó, 400 menos 40 sobre 2. 220 kgf por centímetro quadrado. Beleza? Tem alguma dúvida, galera? Como é que tá?
Tranquilo. Tranquilo? Então, esse aí seria o estado triplo de tensão, tá? Desse ponto. Galera, só queria falar mais um. Na verdade, eu queria ter falado ontem, logo depois do isolamento puro, que é o estado que a gente chama de hidrostático, tá? Ô, Nishido, não dá pra você voltar um realzinho só, não? No último slide? Vou esperar um pouquinho. Se for aqui por mim, já pode passar, já. Ué, mas foi rápido demais. Não, eu só queria conferir o valor da tensão tangencial máxima. Beleza. Galera, o que é o estado hidrostático? Ontem a aula passou do tempo e agora a aula foi muito curta, né? Para uma coisa. Galera, eu até, assim, eu fico contando com a compreensão de vocês, porque é muito diferente a experiência de dar aula desse jeito aqui, né? Então, o planejamento nem sempre ele vai ser certinho. Na verdade, mesmo quando Ô, for hora professor, presencial... Oi? eu tenho uma mesa digitalizadora aqui em casa também e eu uso um programa muito bom que chama Drawboard, que você escreve nos PDFs. Aí talvez se você gerar o seu PowerPoint, salvar ele em PDF e você usar o Drawboard, tipo, você tem ferramenta de reta, de borracha, te dá um pouco mais de liberdade que o PowerPoint. É, Sim. eu não E ele é sabia não. gratuito. Ué, eu vou procurar saber, cara, valeu. O negócio é porque eu pensei no PowerPoint, né? Porque, apesar dele não ter essas ferramentas aí, ele me permitia salvar em PDF e mandar para vocês, né? E ele me Então, dá o uma certa Drawboard também. versatilidade também, porque eu falo assim, se eu fizer um arquivo, ele só risca no PDF? Ele foi feito para você desenhar no PDF. É porque de vez em quando, por exemplo, eu coloco pouco slide, né? Aí eu tenho que adicionar uns a mais, ou depois eu coloco muito e depois eu quero apagar ele, sabe? Mas eu vou testar. Eu Mas tava aí querendo. ele tem como você criar a página dentro dele também. Tipo, você copia uma página e cola lá. Ah, é? Aí Tem? você pode criar mais espaço para você escrever. Ah, legal. Vou dar uma procurada, então. Eu já estava querendo procurar um software desse tipo para corrigir as avaliações de vocês, sabe? Quando precisar corrigir. Para vocês me mandarem PDF, eu riscar em cima como se eu estivesse corrigindo na caneta mesmo. Tanto é que as atividades que eu tô te mandando, eu faço todas no Drawboard. É, né? Uhum. Então, beleza, eu vou dar uma olhada. Valeu demais pela dica aí. Eu estava querendo usar um software da Microsoft mesmo que chama Whiteboard. Só que primeiro que eu não consegui instalar, porque ele só instala no Windows 10, cara. Eu achei isso um absurdo. E o meu Windows é o 8. E aí eu não consegui instalar essa esse software. E aí eu também não tenho certeza se ele salva PDF depois. Aí eu tentei o OneNote, mas eu achei o OneNote muito complicado de usar. Eu sei que na minha procura eu acabei caindo no PDF, no PowerPoint aí e fiquei. Eu não gostei muito do OneNote também, não. Ele é Ele é meio meio confuso, né, cara? esquisito. E, tipo, quando você vai gravar a aula com ele, ele não grava o seu traço enquanto você tá fazendo. Ele só mostra o traço quando você termina de fazer. E aí fica meio ruim pra dar aula. Fica parecendo que você está digitando, né? Digitando uma letra feia. É, fazer o quê? Galera, o que é o estado hidrostático? É quando eu tenho todas as tensões aqui exatamente iguais, tá? Por exemplo, o sigma x aqui ele vale um P, na pressão. O sigma y também, P. Sigma z
P também. Olha que legal que vai acontecer, né? Não sei se vocês vão achar legal, né? Então, eu tenho tensões normais, só tensões normais nas 3 direções, né? E as 3 tensões normais, elas valem P, né? Então, galera, nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho tal, eu tenho sigma. Eu tenho o sigma 1 é igual ao sigma 2, que é igual ao sigma 3, tá? As 3 tensões aqui, elas já são as tensões normais principais, porque não tem tensão tangencial. Então, se eu for fazer o círculo de Mohr disso aqui, como é que vai ficar? Ó? O sigma 1 está aqui. O sigma 2 também. O sigma 3 também. E todos eles valem P, tá? Então, ele não tem um círculo de Mohr, né? Ele não tem tensão tangencial em nenhuma direção. Quando você tem uma situação dessa, né, nós vamos ter aí que o círculo de Mohr dele, na verdade, é um ponto de Mohr, né? Não sei se... Vou registrar isso como ponto de Mohr. Ele não tem tensão tangencial em nenhuma direção. Eu posso girar ele na direção que eu quiser, que todas as direções vão estar sujeitas às mesmas pressões, às mesmas tensões, tá? Eu posso girar ele aqui, ó, em torno de x, em torno de y, em torno de z, que todas as direções vão estar sujeitas a tensões todas iguais a P, tá? Eu posso girar o tanto que eu quiser que vai estar igual a P. Tranquilo ou não? Esse é só mais um caso aí que eu tinha para mostrar para vocês, que é o estado hidrostático. Galera, sobrou meia hora aí da aula, né? Planejei bem mal essa aula, não tem problema não tem por que ficar correndo não, tá? Eu acho que trabalhando dessa forma aí com vocês, resolvendo bastante exercício, fica de boa, não vai ter tempo aí. Pode aproveitar para fazer pergunta então, Nishida? Pergunte. Não, sobre o círculo de Mohr lá no estado triplo, eu ainda não entendi muito o que quer dizer aquela área possível de encontrar planos. Assim, visualmente eu não consigo entender o que é isso na estrutura. Não entendi o que é isso. Olha, vamos pegar diferente. Vou desenhar outra aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Que eu tenho um ponto assim, ó. Vamos imaginar que esse ponto, ele tem tal XY, tal XZ. Ele tem um tal XY aqui. Ele tem um tal XZ aqui, tá? Então, ele vai ter uma tensão aqui, vai ter uma aqui. E vamos colocar umas tensões normais aí também. Tanto faz, né? Vamos ver se eu vou conseguir explicar para você, né? Olha, na hora que eu não preciso, né, cara? Eu faço o trem melhorzinho. Mas olha só. Vamos supor que o círculo de Mohr desse ponto aí vai ser esse aqui, né? Não dei valores, mas vamos supor que é esse aqui. Onde que você acha que vai estar o plano X aqui? Vai estar em cima de uma linha, de um dos 3 círculos, né? Vai estar em cima de alguma das 3 circunferências. Eu não tenho certeza, tá? Né? Eu também não tenho como te falar isso exatamente. Mas o que acontece? Por que eu não tenho como ter certeza? Porque, olha só, aqui eu dividi em tal XY e tal XZ. Porém, a tensão tangencial que está aplicada aí é uma só, tá? Se eu somar as duas, né?
eu vou ter um tal x aqui, ó, que ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada de tal xy ao quadrado mais tal x ao quadrado, né? Esse tal x, ele está aplicado ele é uma combinação das tensões que estão aplicadas aqui, tá? Então fica difícil de eu identificar onde que está esse plano x aqui. Por quê? Porque ele não vai estar sobre nenhuma das linhas, né? Porque provavelmente o valor de tal xz vai estar aqui, ó, mas o valor de tal xy vai estar aqui. E na verdade, né, esse tal x aí, ele é uma combinação dessas duas. Então seria meio que esse ponto aqui, ó, estaria sujeito a um sigma x, tá? E esse tal x aí que eu falei, que eu estou mostrando para você. Esse aqui seria o plano x, tá? Eu coloquei de uma forma genérica, tá? Só para a gente não errar aqui de uma forma correta. Mas o que que acontece? É como se fosse isso, né? É uma suposição também, né? Talvez o tal xz não ia estar aqui, ia estar no miolo também, né? Mas o tal xz não ia estar exatamente aqui, mas é provável que eles estivessem aí em cima desses pontos. E, na verdade, né, quando eu somasse os dois, o tal x ele ia estar aplicado em um ponto um local qualquer. Mas esses pontos, de acordo com o que eu giro, eles têm que estar dentro dessa área achurada, tá? Ele não pode estar nem fora do círculo maior e nem no interior de nenhuma dos círculos menores, tá bom? Na parte interna aí dos círculos menores. E aí o ponto x ele estaria representado, o plano x, né? Ele estaria representado aqui, né? Tranquilo? Por que tem essas três circunferências? Porque olha só, o tal xz, né? Vamos, aqui, ó, é complicado de mostrar, né? Porque, na verdade, a gente acaba desenhando eles baseado nas tensões normais principais. Mas vamos supor que essa direção aqui, ó, seria as direções normais principais, né? Eu peguei esse ponto aqui, girei em torno de um monte de eixo aí e cheguei no sigma 1, sigma 2 e o 3 eu coloquei negativo ali, sigma 3, né? Então, o que que acontece? Se eu pegar o meu ponto e girar em torno do eixo 3 aqui, ó, eu vou estar girando aqui em cima desse círculo de Moro aqui. Aí pode ser que eu chegue aqui num ponto onde a tensão normal provavelmente seria meio que assim, ó. A tensão normal seria essa aí, né? E a tensão tangencial estaria aqui, né? Mas só que é como o outro está aqui, né? Seria basicamente isso, ó. É como se aqui fosse o tal xy e aqui o tal xz. Né? Mas não ia ser isso, né? Exatamente isso. É complicado de enxergar, né, cara? Nem eu consigo ver direito ainda. Porque não ia ter como eu somar os dois e dar uma tensão menor, né? Eita. Mas seria meio que isso, entendeu? O plano X ele não ia estar em nenhuma das circunferências, ele ia estar aqui. Agora aqui, ó, onde a tensão normal é sigma 1 e a tensão tangencial é zero, eu sei que é esse plano aqui, né? Aqui onde a tensão normal é sigma 2 e a tensão tangencial é zero, eu sei que é esse plano aqui. Aqui onde a tensão normal é sigma 3. Nossa, cara, tá falhando muito isso aqui. E a tensão tangencial é zero, eu sei que é esse plano. Agora esse plano doido aqui que tem duas tensões tangenciais, ele vai estar em um miolo aí, né? Eu não sei se eu deixei mais confuso ainda, né, cara? Deu para entender um pouco, sim. É porque é confuso mesmo. É difícil de enxergar, cara. Eu falo assim, eu acho que você não precisa nem preocupar com isso. Por quê? A nossa intenção em aprender o estado triplo aqui não é fazer igual lá no estado plano, que a gente determina exatamente qual que é a direção de onde ocorre a maior tensão tangencial, entendeu? Ou exatamente a direção ali do plano. Aqui a nossa intenção é a gente entender a formulação para poder entrar ali
nos critérios, né, de resistência. Pra você entender um pouco melhor como que a gente vai formular eles, o motivo deles. Agora, a gente tentar descobrir qual que é a direção que vai ocorrer a ruptura, nesses casos aqui vai ser um pouco mais complicado a gente entender, tá? Da gente visualizar. O que que acontece? O que que eu queria falar sobre isso? A gente vai acabar calculando uma tensão equivalente para poder saber se ele vai se romper ou não. Agora, em que direção que ele vai se romper, né? Para a gente já não tem tanto interesse. Mas o que que acontece, galera? Nesse caso aqui, por exemplo, que eu fiz esse exercício, não tem jeito, cara. Essa pressão aqui, ó, se a gente considerar ela, a gente vai estar no estado triplo de tensão, mas só que normalmente a gente desconsidera ela, né? Então, a gente vai acabar analisando o negócio por um estado plano, né? Apesar de que, igual eu falei, né? Mesmo se fosse assim, ela ia ter uma tensão tangencial maior. Mas é meio que isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender como que é a formulação, né? E como que a gente constrói o círculo de Moore. Agora, exatamente onde que está o plano X e o que que significa um ponto aqui bem no miolo, é meio que isso, né? É meio confuso de pensar, mas só que a gente não precisa ficar preocupando demais com isso, não. Beleza? Última pergunta, só para. Tem como tá no perímetro da circunferência, na borda dela, de desses círculos Tem. menores? O ponto tem, porque, por exemplo, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu achei as tensões normais principais, as direções que elas ocorrem, né? Aí o que que acontece? Se eu pegar aqui, ó, e girar só em torno, pegar esse ponto e girar ele em torno do eixo 3, o que que eu estou fazendo? Eu estou caminhando em torno desse círculo aqui, ó. Porque o plano 3 ele está aqui, eu estou girando em torno dele, eu vou modificar aqui as tensões σ1 e σ2 e vai começar a aparecer tensão tangencial. Então eu vou caminhar em torno desse círculo aqui, tá? Então se eu pegar esse ponto e girar só em torno do eixo 3, então os meus pontos com certeza vão estar sobre essa circunferência pequena. Se eu girar só em torno do eixo 2, então todas as minhas tensões vão estar em torno dessa circunferência maior. Eu vou caminhar em torno da circunferência maior. Agora, se eu pegar e girar em torno do eixo Z, eu já não sei exatamente o que vai acontecer aqui nesse círculo de Moore, tá? Tranquilo? Beleza ou não? Galera, posso tirar aqui? Pode sim. Pode. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só projetar aqui para vocês os exercícios. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Pessoal, eu só vou aproveitar esse tempinho que sobrou aí e eu vou comentar eles, tá? Esse aqui é o exercício que eu postei ontem. Eu pensei, já está pronto, por que eu vou ficar enrolando esse negócio, né? Eu peguei os exercícios aí Esse aqui eu criei, tá? E esses dois primeiros aqui eu peguei eles da própria lista de exercícios lá, tá? Eu fiquei pensando em só indicar, falar, resolva os exercícios e tal. Mas eu pensei, não custa nada organizar o documento aqui para ficar certinho, né? Então, olha, esse primeiro exercício aqui é só esboçar o círculo de Moore, né, né, galera? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que determinar as tensões normais principais, né? Com as tensões normais, não precisa nem determinar os planos, né? Se vocês quiserem fazer para poder praticar, beleza. Então, se vocês determinarem as tensões normais principais, vocês vão marcar as 3 lá em cima do eixo O sigma, né? E aí vocês vão conseguir desenhar um círculo de Moore para os 3. Essa aqui, né? Essas tensões aqui, elas já são as 3 tensões normais principais, tá? No exercício 2, galera,
eu dei aqui um estado de tensão, tá? Ao invés de desenhar o pontinho aqui, eu coloquei aqui as tensões já. Sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal yz e tal xz, tá? Nesse caso aqui, galera, eu tenho todas as três tensões tangenciais, né? E aí, se você for querer determinar as tensões normais principais por esse método, que a gente já está acostumado, vai dar uma equação de terceiro grau, tá? Para determinar as tensões normais principais. Eu sei que vocês têm ferramentas aí, por mais que não seja na calculadora, no computador vocês conseguem resolver essa equação de terceiro grau facinho, né? Mas esse não é o verdadeiro intuito. Eu quero saber quais são as tensões, a tensão tangencial, né? Nesse plano, que a normal faz um ângulo de 48 graus com eixo x, 71 graus com eixo y, tá? Galera, ele vai fazer um determinado ângulo com eixo z, né? Mas usando aquela nossa relaçãozinha lá, de L ao quadrado mais M ao quadrado mais N ao quadrado, você consegue saber que ângulo que é esse, tá? Você consegue determinar o L, o M e o N aí desse plano, tá? E aí, vocês vão usar aquela formulação que a gente usou lá no começo, né? Do curso, que eu fui lá e mostrei para vocês, que o TX, ele vale tanto, o TY, ele vale tanto, né? Baseado, assim, por exemplo, o TX era sigma x mais vezes L, mais o tal XY vezes o M, mais o tal XZ vezes o N, né? O TY seria o sigma I, o tal YX, e assim, desculpa, é isso aí mesmo. E assim por diante. Então, vocês vão determinar os componentes da tensão ali nessa direção, né? E aí, a partir dela, você consegue determinar quais são essas tensões que você vai precisar aí, tá? Vou deixar vocês quebrarem um pouquinho a cabeça com isso aí também, tá? Nesse último, pessoal, é um exercício semelhante a esse que eu resolvi do tubo de parede fina, tá? Mas que você só determinar o estado de tensão, né? Desenhar aquele pontinho com todas as tensões certinhas lá. Então, vocês vão ter aqui, ó, nesse ponto A, vocês vão ter uma tensão normal, devido a esse esforço normal. Vocês vão ter uma flexão aqui, né, galera? Essa força de 100 kgf aqui, ó, se você transportar ela aqui para o centroide, ela vai provocar uma flexão, né, na minha viga. Além disso, quando você carrega ela daqui para cá, você vai trazer junto com ela uma torção, tá? E aí você vai ter torção, você vai ter flexão, você vai ter esforço normal e você vai ter esforço cortante, tá? Então, você vai ter um estado de tensão. Se eu não me engano, aqui para o ponto A, você vai ter um estado triplo de tensão, tá? Sem algumas das componentes de tensão lá, mas vai ter. Aqui no ponto B, eu acho que já não, tá? E aí é só desenhar os pontinhos aí para esses pontos A e B, né? Se vocês quiserem fazer o círculo de Mohr para praticar também, sem problemas, tá? E determinar aí as tensões normais principais. Mas a minha intenção é só essa. Tranquilo ou não? Alguma dúvida? Não estou vendo ninguém comentar nada aqui, então vou considerar que não. Galera, então assim, eu pensei em sempre deixar esse exercício pronto na terça e comentar eles com vocês na quarta, né? Até para poder diminuir um pouco aí, porque eu vi que eu postei o exercício da semana passada, e aí, por exemplo, posicionar os pontos lá, muita gente ali não fez isso certinho, tá? Mas eu não estou preocupado, não. Eu coloquei o gabarito lá. Eu espero que essa metodologia aí funcione. De vocês irem resolver menos exercício aqui de forma síncrona e vocês irem resolvendo esses exercícios aí e com meu auxílio e vendo o gabarito, né? Se der certo, vai ser ótimo. Eu pensei em adotar isso depois até para as aulas presenciais também. Pessoal, mas de novo, eu acho que seria interessante toda quarta eu perguntar para vocês aí, né? Porque eu acho que, assim, isso aqui, tem gente que eu acho engraçado que tem gente que chama de EAD, né? Mas não é EAD, né? Apesar de ser à distância, né?
a definição técnica de EAD não é bem ter essas aulas assim, né? Na verdade, o pessoal estuda muito mais por conta, tem bem menos encontros, né? E aí eles fazem as avaliações e tal. Então, assim, a gente meio que está tentando substituir as aulas presenciais por essas aulas remotas, né? E está sendo uma experiência nova para mim, eu imagino que é uma experiência nova para a maior parte de vocês também, né? E eu queria saber aí eu queria fazer esse controle toda semana de ter um feedback de vocês, tá? Se tem alguma coisa aí que pode melhorar, se vocês acham que o aprendizado está sendo legal, ou se vocês acham que está tendo muita deficiência aí, eu queria que vocês me falassem. Se vocês não quiserem falar aqui direto para mim, se quiser mandar lá no chat também, fica à vontade, pessoal. A minha intenção é aprimorar, tá? É a primeira vez, assim, apesar de eu ter estudado, acho que eu estudei bastante essa disciplina antes da aula, né, obviamente, mas eu não, é a primeira vez que eu tô dando a aula dela mesmo e ainda calhou de ser aí no ensino remoto, que é a primeira vez que eu tô trabalhando com ensino remoto, então, assim, falhas eu tenho certeza que vai ter, né, galera, mas eu acho que vocês meio que são cobaias aí, né, querendo ou não, vocês estão sendo meio que cobaias desse modelo de ensino, mas a gente tentando rearranjar tudo aí para poder ficar da melhor forma possível para todo mundo. Só respondendo a pergunta aqui do Felipe, não tem os planos, eles não tem como estar dentro dos círculos menores, tá? É só naquela área achurada mesmo, que fica entre o círculo maior e os dois círculos menores, beleza? Galera, eu queria que vocês falassem alguma coisa aí. Na primeira semana eu tinha sentido um pouco de falta de um exercício resolvido, né? De exemplo, mas a dinâmica dessa semana eu acho que foi muito boa. Não, beleza. Não sei, a minha ideia tinha sido até resolver os exercícios mesmo, né? Mas só que aí como na primeira semana não chegou nesse ponto, né? Acabou ficando sem. Mas é porque também na primeira semana eu falei muito estado plano, né? E aí eu meio assim que, tipo, eles têm material para consultar, né? Mas de qualquer forma, eu acho que eu poderia ter resolvido algum sim para poder dar uma ilustrada melhor, né? Não, mas também deu certo no final das contas. Tirei dúvida com você e acabou dando certo. Acho que essa semana já tá um pouco mais claro, assim. Só teve uma coisa assim que eu postei sua dúvida lá, eu nem perguntei para você se podia, né? Não imagina, tranquilo. Aí depois eu fiquei pensando, não, se ela achasse ruim de postar, né? Mas é porque assim, como eu rabisquei lá em cima, né? Aí eu pensei que ia ajudar a galera aí, mas eu tinha que ter te perguntado. Não, imagina, de boa, tranquilo. Galera, então por hoje é só, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário aí, eu vou encerrar. E aí a gente continua na semana que vem. Lembrando aí que segunda-feira, 7 da manhã, eu vou entrar aqui, vou postar a atividade. Eu vi que tem como eu salvar a atividade, deixar para lançar ela na hora já, deixar tudo prontinho. Só que eu fiquei com um pouquinho de receio de lançar e vocês terem acesso ao negócio antes, né? Então a avaliação não vai cumprir o objetivo. E aí eu vou deixar para postar no dia mesmo. Acordado eu tô, né? Eu só fico evitando fazer barulho muito cedo assim, porque meu menino não acorda e, nossa, ele fica cansado, mas tá bom. É isso aí. Galera, se não tiver mais nada então, já vou parar a gravação aqui.